Então, nós vamos considerar dois vetores, A e B. Vou representar aqui o vetor A e um vetor B. E a gente sabe que eles são perpendiculares, ou seja, o ângulo formado por eles é de 90 graus. Um vetor C, que forma um ângulo de 60 graus com os dois. Eu vou colocar aqui um vetor C. Para não misturar aqui, vou colocar o índice do A desse lado. Pronto. E agora, o ângulo desse vetor C, tanto com B quanto com A, é de 60 graus. Então, o que mais que a gente tem de informação é que o módulo de A é 3, ou seja, o comprimento do vetor A é 3, o comprimento do vetor B é 5 e o comprimento do vetor C é 8. Então, com essas informações, a gente vai calcular esse valor U. Vejam que U não é um vetor, e sim um número, porque 3A menos 2B resulta num vetor, B mais 3C resulta num vetor, mas quando a gente calcula o produto escalar entre dois vetores, esse aqui é um produto escalar, o resultado é igual a um número, né? Naquele caso ali, um número U, que é um número real. Então, vamos ver o que a gente pode, como a gente pode construir a solução para esse problema. Como não se fala em mais detalhes sobre o vetor A, eu vou pensar num vetor que tenha módulo 3. Então, eu vou pegar ali da base canônica do sistema cartesiano o vetor I, que ele tem como componentes 1, 0 e 0. Esse é um vetor unitário. Eu quero que o meu, ou seja, o vetor unitário ele tem comprimento 1, mas eu quero que ele tenha comprimento 3. Então, eu vou multiplicar todo esse vetor por 3. Então, eu fico com o vetor 3, 0, 0. Então, esse vetor, certamente, ele tem comprimento 3. Vou fazer a mesma coisa para o B. Agora, o B, eu quero que ele tenha comprimento 5. Então, eu faço 5, só que não vou fazer vezes o vetor I, eu vou fazer vezes o vetor J. Por quê? Porque eu quero que esses vetores sejam perpendiculares. Então, se eu estou considerando a base ali do sistema cartesiano, eu posso pegar tanto o vetor J quanto o vetor K, que ele será perpendicular ao vetor A. Então, eu vou pegar o vetor J, que tem como componentes 0, 1 e 0. Multiplicando, eu fico com 0, 5 e 0. E esse vetor, ele tem comprimento 5. Então, agora eu vou pegar o vetor C, eu não sei muita coisa sobre ele. Então, eu vou deixar ele como x, y e z. Claro que a gente sabe que o comprimento desse vetor C é 8. Isso vai nos ajudar bastante. Bom, vejam que esses dois vetores, tanto A quanto B, eles formam um ângulo de 90 graus. Afinal das contas, A escalar B resulta 0. Vocês podem fazer o cálculo aí para verificar. Bom, agora a gente vai considerar
o ângulo do vetor A com o vetor C, que é de 60 graus. Então, o ângulo entre A e C é, ou mede, né? (60 graus). Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, a gente tem aquela relação de ângulo entre dois vetores que diz o seguinte: cosseno de alfa é igual à divisão do módulo do vetor A escalar C dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de C. Como a gente sabe que esse ângulo é de 60 graus, cosseno de 60 é 1/2. Então, a gente coloca aqui, 1/2 é igual. Agora a gente tem que calcular o módulo do vetor A, que tem como componentes 3, 0 e 0, e escalar o vetor C, que nós não conhecemos. Então, x, y e z. Dentro do módulo e dividido pelo módulo do vetor A, que a gente sabe que é 3, vezes o módulo do vetor C, que também foi dado, que é 8. Então, a gente fica aqui com 1/2 igual. Lá no numerador, a gente vai ter o módulo de 3x. E no denominador, 24. Então, ajeitando as coisas aqui, a gente fica com módulo de 3x é igual a 24 sobre 2. Então, módulo de 3x é igual a 12. Vou considerar aqui o valor positivo para o x, então fica 3x igual a 12, x igual a 12 sobre 3. Então, a gente já identifica que o x, ou seja, a abscissa do vetor C, mede 4. Tem valor 4. Vamos fazer a mesma coisa agora com os vetores B e C, porque o ângulo entre B e C também mede 60 graus. Então, cosseno agora de 60 graus vai ser igual, agora ao módulo, eu vou pegar os vetores B e multiplicar pelo vetor C dividido pelo módulo de B multiplicado pelo módulo de C. Cosseno de 60 é 1/2, como vimos antes. Aqui no numerador fica módulo, agora o vetor B, ele tem as componentes 0, 5 e 0, multiplicado pelo vetor C, que eu considero aqui x, y e z. Claro que eu já poderia até colocar o valor de x ali, mas como ele vai se anular ali, vai ser multiplicado por 0, então não tem problema. Poderia colocar o valor de x, que é 4. E no denominador, o módulo do vetor B, que é 5, vezes o módulo do vetor C, que é 8. Então, nós temos aqui 1/2 igual. No numerador,
nós temos 5y. Porque a gente faz 0 vezes x, 0, mais 5 vezes y, 5y, e mais 0 vezes z, 0. No denominador, 40, que é 5 vezes 8. Então, daqui, tem um módulo. A gente tira aqui 5y igual a 40 sobre 2. Então, pegando só o valor positivo aqui, claro que ele pode ser tanto 5y como menos, no caso do y ser um número negativo, mas nós vamos considerar apenas o valor positivo aqui. Então, y igual a 20 dividido por 5, e o y deu também 4. Agora nós já temos duas componentes do vetor C. Com essas duas componentes e sabendo que o módulo do vetor C é 8, a gente pode usar aquela relação que diz que módulo de um vetor é igual a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado e mais a terceira componente ao quadrado. Porque aí a gente vai descobrir o z, que está faltando desse vetor C. Então, o módulo aqui é 8, raiz quadrada, x ao quadrado. Então, a gente coloca 4 ao quadrado, mais o y ao quadrado, 4 ao quadrado, e mais o z ao quadrado. Temos uma igualdade com o radical num dos lados da igualdade. Então, a gente vai elevar ambos os lados ao quadrado, com o objetivo de eliminar aquele radical. Então, 8 ao quadrado, 64, igual, aqui cancela, a gente está extraindo uma raiz quadrada e elevando ao quadrado. Então, ficamos ali 4 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado, 16, mais z ao quadrado. Daqui a gente vai tirar o z. Então, ficou 64 menos 32, que é o 16 mais o 16, e vem para o lado de cá fazendo a operação inversa. 32 estava somando, passa para cá subtraindo, z ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual a 32. Então, z é igual a raiz quadrada de 32. Para simplificar esse radical, a gente pode decompor ali o 32 por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, nós ficamos aqui com 2 na quinta. 2 na quinta. Que é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado sai da raiz como 2, o outro 2 ao quadrado sai da raiz como 2, raiz de 2. Então, raiz quadrada de 32 é igual a 4 raiz de 2. Então, nós já temos agora o vetor C. As componentes desse vetor C são 4, 4 e 4 raiz de 2. Muito bem, agora a gente já pode calcular o que se pede, porque a gente tem o vetor C, temos o vetor A e temos o vetor B. Então, agora a gente vai calcular aquele valor de U, que diz o seguinte, é 3 vezes o A menos 2 vezes o B multiplicado, ou seja, o produto ali escalar, de B mais 3C. Então, vai ficar assim. Bom, só para a gente ter como referência aqui, né? Relembrando, o vetor A, ele tem componentes 3, 0 e 0, e o vetor B,
ele tem componente 0, 5 e 0. Então, 3 vezes o vetor A, vou colocar aqui assim, 3 vezes o vetor A, a gente fica com o vetor 9, 0 e 0. Menos 2 vezes o vetor B, então é 0, 10 e 0. Multiplicado, depois a gente faz essa multiplicação. Primeiro a gente vai resolver aqui o vetor B, 0, 5 e 0, mais 3 vezes o vetor C. Então, 3 vezes o vetor C fica 12, 12 e 12 raiz de 2. Muito bem, vamos ver o que resulta aqui. Vai resultar num vetor, tá? 9 menos 0, 9. 0 menos 10, menos 10. E 0 menos 0, 0. Multiplicado, vamos ver como fica aqui. 0 mais 12 é 12. 5 mais 12 é 17. E 0 mais 12 raiz de 2, 12 raiz de 2. O que a gente tem que fazer agora é esse produto escalar. Então, vamos lá. 9 vezes 12 dá 108, né? 108 menos 10 vezes o 17, na verdade é mais o menos 10 vezes 17, então é menos 170. E mais 0 vezes o 12 raiz de 2, então aqui dá 0. Então, o resultado aqui é 108 menos 70, ou seja, 170 menos 108, vamos ver aqui, 2, 6, 0. Então, 62, 108 menos 170 é igual a menos 62. Então, tá aí o valor de U.